Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos, capítulo 19 e o verso 11. Aleluia! Quem encontrou diz amém? Amém, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. De sorte, de sorte que até os lenços e aventais se levavam no seu corpo, aleluia, aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam, aleluia, glórias a Deus. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo: esconjuro vós por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de servos, judeu, aleluia, principal dos sacerdotes, aleluia. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? E saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno e assenhoreando-se de 2, aleluia, podem mais do que eles, aleluia, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Somente tem que, irmãos. Aleluia. Pode sentar e louvar o Senhor, louvar a palavra de Deus com as palmas bem fortes. Glória a Deus, aleluia. Deus é fiel. Irmãos, aqui no verso 15, refere-se a um diálogo entre um espírito maligno e os filhos de servos. Aleluia. Exorcista, judeus, viu, irmãos? Glória a Deus. E o espírito maligno possuindo um homem, aleluia, responde aos exorcistas que o invocam em nome de Jesus, dizendo: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Em seguida, o homem, dominado pelo Espírito, ataca os exorcistas, deixando-os nus e feridos. Aleluia. Irmãos, quantas vezes as pessoas pensam porque crente pode chegar perto de uma pessoa possessa e expulsar os demônios, né? Aleluia. Aqueles filhos dos sacerdotes, aleluia, eles ouviram Paulo expulsar os demônios. E o que eles fizeram? Aleluia. Eles queriam também expulsar demônio, mas sem autoridade. Eles não tinham autoridade de Deus para expulsar os espíritos malignos. Aleluia. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Irmão, e os espíritos malignos desafiam a autoridade deles, né? Aleluia. Os espíritos malignos desafiam a autoridade daqueles jovens. Aleluia. Questionando quem eles são para usar o nome de Jesus. Irmãos, quantas vezes, aleluia, talvez o inimigo
saber se nós temos autoridade de Deus ou não. Aleluia. E ele sabe, porque ele conhece o Deus de Paulo. E quem são eles? Né? Aleluia. Quer dizer, irmão, aleluia, aquele espírito não conhece, aleluia, aqueles homens, filhos de servos. Não conhece eles. Por quê? Aleluia, glória a Deus. Porque eles estão expulsando os espíritos malignos sem autoridade de Deus. E para nós expulsar o maligno, nós temos de orar, jejuar e clamar ao Senhor, para que o Senhor derrame unção sobre as nossas vidas, para como o espírito maligno se manifestar, nós temos autoridade de Deus para expulsar. Sem autoridade de Deus, não expulsamos o maligno. Sem a unção do Espírito Santo, nós não expulsamos o maligno. Aleluia! Isso quem diz é a palavra de Deus, não sou eu. Aleluia! Glórias a Deus. Irmãos, e eles estavam expulsando pelo nome de Jesus, a quem Paulo expulsa. Aleluia, glórias a Deus. Quer dizer, eles estavam copiando Paulo, né? Em vez de buscar a unção que Paulo tem, eles estavam copiando. Eles pensaram que só de falar o nome de Jesus, sem unção, sem autoridade de Deus, aqueles espíritos iriam sair. O que aconteceu? Aleluia, glória a Deus. Os espíritos desafiou eles. Aleluia. Deu uma surra neles, aleluia, colocaram eles nu, irmãos, que vergonha, filho de sacerdote, filho de pessoas, aleluia, de autoridade, mas eles não tinham autoridade, eles não buscaram a autoridade de Deus para expulsar o maligno. Aleluia. Quantas vezes, irmão, nós deixamos, aleluia, de consagrar nossa vida por causa de trabalho, por causa do nosso fazer. Aí se manifesta ali um espírito. E como que nós vamos expulsar? Nós temos que estar preparados, né? Nós temos que buscar a unção de Deus, buscar a preparação do Espírito de Deus para a nossa vida, aleluia, para quando precisar, irmão. Nós estamos preparados para repreender o mal na nossa vida e dentro da nossa família. Muitas das vezes nossa família precisa muito de nós, irmãos. Nós temos de buscar o Senhor, aleluia, glórias a Deus. Glorificado o nome do Senhor. A passagem destaca que a autoridade para expulsar demônio vem de uma relação pessoal com Jesus. E não apenas do uso do seu nome. Eles estavam usando o nome de Jesus, né? Então nós temos que ter uma relação. Nós temos que ter um relacionamento com o Senhor Jesus. Nós temos que buscar o Senhor Jesus, clamar Ele de espírito e verdade, mas não usar o nome de Jesus em vão. Aleluia. É pecado usar o nome do Senhor em vão, irmãos. Nós temos que buscar a unção de Deus. Aleluia. Para quando nós precisar, nós temos unção, nós temos autoridade de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Glorificado o nome do Senhor. O espírito maligno, aleluia, demonstram um conhecimento limitado de Jesus. Enquanto os filhos de serva, aleluia, parecem usar o nome de Jesus sem uma compreensão profunda. Irmão, então nós temos de compreender, aleluia, aleluia. Nós temos, irmão, de ter uma compreensão da palavra de Deus, conhecimento da palavra de Deus. Nós temos, irmão, de buscar a unção divina, aleluia, para quando nós precisarmos de expulsar o inimigo, nós